Hora da Bolsa. Hora da Bolsa. O jornal dos mercados financeiros em Angola. Semanalmente na LAC, às segundas e quintas-feiras, das 9h30 às 10 horas. Apoio Bodiva, Bolsa de Dívida e Valores de Angola. Hora da Bolsa. Hora da Bolsa. O espaço onde o seu dinheiro rende mais. Rende mais. Bom dia, ouvintes da Hora da Bolsa, e bom dia extensivo aos subscritores do canal de YouTube da Hora da Bolsa, o programa que lhe conta o que de mais importante se faz e acontece nos mercados de valores mobiliários em Angola. Publicidade. Promove aqui o seu negócio. Contacto comercial@horadabolsa.co.ol. Todos, nacionais ou estrangeiros, podemos comprar instrumentos de dívida e ações na Bodiva. Mas primeiro precisa de abrir uma conta custódia num banco autorizado ou corretora. Pode guardar e transferir títulos e ações somente se tiver uma conta custódia. Ainda não tem uma conta custódia? Procure entre os 27 intermediários financeiros autorizados aquele que lhe oferece as melhores condições e solicita a abertura de uma conta custódia. Os títulos de dívida e ações rendem mais dinheiro em juros que os depósitos a prazo. Do que é que está à espera? Contacte já o seu banco ou corretora, abra já a sua conta custódia e coloque o seu dinheiro a render na Bodiva. A campanha de literacia financeira da Hora da Bolsa conta com o apoio da Bodiva. Confiança e transparência ao serviço do mercado. Hoje a nossa convidada vem do Standard Bank, aqui para a rubrica Mercado em Ação, a rubrica em que lhe trazemos os intermediários financeiros listados na Bodiva e, claro, organizados pela CMC, a intermediar na intermediação financeira e também na preparação das empresas para a Bolsa. A Lúcia Branco é gestora de banca de investimento do Standard Bank Angola e vai apresentar-nos esse intermediário financeiro, desde quais são aqueles que são os seus serviços, para efetivamente apoiar as empresas, quer nos investimentos, quer no financiamento, processo de abertura de capital em Bolsa. Lúcia, muito bom dia. Bem-vinda à Hora da Bolsa. Bom dia, João. Antes de mais, gostaria de agradecer o convite aqui para a participação na Hora da Bolsa. Temos o prazer de participar nessas iniciativas. O nosso objetivo é divulgar o máximo que pudermos a informação que temos para desenvolvimento do mercado de capitais e parabenizar-vos também por essa iniciativa. Muito bem. Muito bem, Lúcia. Nós é que agradecemos a vossa disponibilidade e cá estamos, naturalmente, para explicar mais e melhor o mercado financeiro. A Lúcia é gestora de banca a Lúcia é gestora de banca de investimento do Standard Bank de Angola e hoje vai ajudar-nos a explicar-lhe como investir, vai ajudar-nos a explicar-lhe como investir ou financiar a atividade da sua empresa na Bodiva com auxílio de intermediário financeiro. Lúcia, primeiro gostávamos de conhecer o Standard enquanto intermediário financeiro. Não é? O Standard Bank está no mercado há quanto tempo, que serviços tem, uma ideia geral do que é o banco enquanto intermediário financeiro. Pronto, o Standard Bank já está presente em Angola desde 2010. Está registado na Bodiva, como membro da Bodiva desde 2015 e em termos de intermediação financeira nós temos duas áreas que são responsáveis por serviços diferentes. Nós temos a área da sala de mercados de Global Markets, que tiveram o meu colega a falar há poucos dias sobre aqui alguns serviços que nós prestamos e essa área é responsável pela recepção e execução de operações por conta de outrem, para a carteira própria também, mas é uma área com acesso à informação pública. Nós chamamos o lado público do banco. E depois temos a área da banca de investimento, que é a área que eu pertenço, e que é a área responsável pelos serviços de assessoria financeira, da assessoria financeira para a estruturação de transações, tanto no mercado de capitais de dívida, por exemplo, emissão de obrigações, como no mercado de capitais de ações, por exemplo, as ofertas públicas iniciais ou IPOs, que nós temos ouvido falar muito nos últimos tempos. Lúcia, vamos olhar qual é o papel, né? O que é um intermediário financeiro e qual é, afinal, o seu papel e os seus serviços, efetivamente. Peço desculpa, Joel, a linha cortou e eu não ouvi a questão. Ok,
Não. Perguntávamos, Lúcia, o que é um intermediário financeiro e qual é o seu papel, né? E os serviços que tem disponível para os seus clientes. Pronto, existem uma série de serviços que nós temos disponíveis para os nossos clientes. Nós podemos olhar, quando olhamos, focando apenas agora na banca de investimento, que é o objetivo que queremos, é a área que queremos focar hoje, que é na estruturação e desenvolvimento do mercado de capitais, na lógica dos emitentes. Eu posso dividir a minha resposta em duas partes. Nós temos a parte do mercado de capitais de dívida e a parte do mercado de capitais de ações. No mercado de capitais de dívida, como por exemplo para a emissão de obrigações, nós apoiamos as empresas na sua preparação e estruturação do perfil das obrigações, nas interações com os investidores, incluindo uma abordagem inicial para perceber qual é o apetite dos investidores em investir em certo instrumento, incluindo o preço e a maturidade, preparação dos materiais de marketing para as interações com os investidores, apoio na preparação do prospecto. O prospecto é o documento que contém informação da entidade, os riscos associados à sua atividade, bem como o perfil das obrigações. Eu gostaria de referir que o prospecto tanto pode ser de uma emissão única, como um programa de emissão de obrigações, como foi o que o Standard Bank fez, e a vantagem de um prospecto para um programa de emissão de obrigações é que permite que a empresa vá várias vezes ao mercado angariar fundos via emissão, tendo apenas um prospecto, ou seja, não existe a necessidade de correr o processo de preparação do prospecto para cada emissão. Depois, o banco apoia também nas interações com os reguladores, na definição do universo de investidores. Aqui é importante perceber se o cliente pretende uma emissão pública ou privada, e cada uma delas tem requisitos diferentes. Uma emissão pública tem limite de participação de investidores de retalho no número de 150, enquanto que numa emissão pública os requisitos de transmissão de informação são muito mais exigentes, requer uma disponibilização de informação ao mesmo tempo para todo o mercado, porque qualquer investidor no mercado poderá participar numa emissão pública. O banco apoia também o lançamento e a gestão do período de subscrição. O período de subscrição é o período em que o investidor tem disponível para submeter uma oferta, e neste período tanto pode ser dado um preço fixo ou pode ser dado um intervalo para o investidor submeter uma oferta, e cada uma dessas componentes requer critérios diferentes de seleção. E depois, o banco dá um apoio no fecho do período de subscrição, ou seja, alocação das ordens, das obrigações, neste caso, e também liquidação financeira. E pós emissão de obrigações, o banco também é agente de cálculo, ou seja, a entidade responsável por calcular os cupons e a processar o pagamento desses cupons aos investidores que subscreveram as obrigações. Pronto, isto é numa lógica do mercado obrigacionista, João, ou seja, o mercado de dívida. Em relação ao mercado de ações, nós temos algumas atividades similares, mas há atividades diferentes. E a emissão de ações é mais complexa do que a emissão de obrigações. Portanto, o banco na emissão de ações dá também assessoria na preparação da entidade para a estruturação da operação, a definição da estratégia e abordagem aos investidores, abordagem inicial aos investidores para perceber que se existe apetite para a operação e para que tipo de estruturas, apoio nos roadshows. O banco ajuda também a empresa a montar uma equity story, e a equity story é basicamente os destaques de investimento da respectiva empresa, ou seja, a empresa indica quais são as suas vantagens competitivas e acaba por criar uma história que irá mostrar aos investidores que é uma boa oportunidade de investimento. O banco auxilia também nas interações com os reguladores, apoia também a empresa a perceber se já tem a estrutura de governação corporativa necessária para cotação na bolsa, caso seja a primeira emissão, neste caso, avaliação da empresa, definição da estratégia de preço da emissão, se é preço fixo, também é o preço ou intervalo de preço, suporte na preparação do prospecto. Este prospecto aqui é diferente do prospecto da emissão de obrigações, e gestão do período de oferta, bem como a liquidação financeira. E um suporte também no período pós-emissão.
Muito bem, Lúcia, muito obrigado, muito claro. Ficamos então aqui a saber muito mais sobre isso, não é? Agora, há aqui a questão mais, digamos assim, fugindo um pouco da tua área de conforto e falando sobre a cota de mercado standard, não é? No mercado de valores mobiliários, e que fatores têm contribuído para esta cota? Pronto. É isso, João. Em termos de assessoria financeira para os mercados de ações e de obrigações, como é o mercado privado não existe, é inexistente neste momento em Angola, está-se a tentar criar mercado neste momento, nós não indicamos uma cota para este. Mas, em termos das transações de intermediação financeira para compra e venda de títulos, que são na sua grande maioria de dívida pública, temos uma cota de 20%. Sendo que temos estado sempre entre os três maiores bancos que transacionam, entre os três bancos que mais transacionam na Bolsa. Os fatores que têm contribuído para essa cota de mercado, para esta posição, são a proximidade com os nossos clientes, a partilha de informação sobre o mercado, a experiência da equipa e capacidade de apresentar soluções aos clientes, bem como a própria liquidez e robustez financeira do banco. Muito bem, obrigado, Lúcia. Agora, voltando, não é, à sua área de atuação, de que forma uma empresa pode trabalhar com Standard para financiar a sua atividade por via da Bolsa, não é? Por exemplo, imaginemos que haja uma empresa interessada em abrir capital e que não saiba como contactar-vos. Qual é o primeiro passo e o que é que deve fazer efetivamente para concretizar esse objetivo? Pronto, qualquer empresa que esteja interessada tanto em produtos de mercado de capitais de dívida como de ações, poderá contactar o Standard Bank, estamos totalmente disponíveis. Conforme referi, nós prestamos os serviços que enumerei acima, mas esta lista não é exaustiva. Os serviços são prestados de acordo com as necessidades do cliente e conforme as negociações que ocorrerem. E, portanto, qualquer empresa que tenha interesse em emitir ações ou obrigações poderá contactar o Standard Bank para o seguinte contacto, que é banca.investimento@standardbank.co.ao, e nós estaremos disponíveis para dar qualquer suporte e até para ajudar a empresa a decidir se realmente a opção de aceder ao mercado é a melhor neste momento, se já está preparada ou se deve esperar mais alguns anos e percorrer um trabalho de preparação antes de aceder ao mercado. Portanto, nós também damos esse suporte inicial. Muito bem, Lúcia, agora olhando para a questão do banco, vocês são a filial daquele que é conhecido como o Banco da África, não é? Exatamente. E isso dá, obviamente, ajuda e muito. Gostávamos de saber um bocado da experiência do banco, não é? Se calhar do grupo, na preparação de ações de empresas para o mercado em África e no caso de Angola em particular. Qual é o vosso track record à volta disto? Conforme referiu, exatamente o banco é parte do grupo Standard Bank, que é o maior banco em África em termos de ativos e também é o banco líder no mercado de capitais de dívida e de ações na África subsaariana, tendo estado consistentemente na liderança dos rankings dos assessores financeiros, tanto em termos de número de transações como em termos de valor. Só para deixar aqui alguns dados, no período de 2018 a 2021, até a data, o banco efetuou 25 transações no mercado de capitais de ações, no valor de 4,8 mil milhões de dólares, e especificamente IPOs, realizou no período de 17 a 21, 10 IPOs com um valor de 3,4 mil milhões de dólares, estando sempre à frente nas league tables de outros bancos internacionais, conhecidos como a JP Morgan, Goldman Sachs, entre outros. Portanto, em Angola, como foi mencionado anteriormente, não existe ainda mercado de ações, é um mercado que se está a tentar desenvolver neste momento, mas o banco está preparado para assessorar os clientes que tenham interesse em realizar um IPO. Nós trabalhamos em conjunto com as nossas equipas do grupo, que estão totalmente disponíveis e algumas delas até falam português também, para dar o suporte que é necessário para termos uma emissão de sucesso em Angola, que esse é o nosso objetivo. Uma das vantagens de trabalhar com um banco que está no mundo todo é a questão dos roadshows, né? O intermediário financeiro que tem acesso aos investidores do mundo todo facilita na captação de investidores ou potenciais investidores a nível internacional.
Esta vossa exposição mundial, vocês também estão nos Estados Unidos e na Europa, né? Bem posicionados. Como é que isso pode ajudar os vossos clientes no processo, naturalmente, da abertura em bolsa e especialmente no roadshow? Pronto, nós temos equipas de venda especializadas e, conforme referiu, temos equipas localizadas nos principais centros financeiros mundiais. E a nossa equipa de vendas é focada em angariar e contactar investidores que tenham interesse em África. Nós somos um banco focado em África, ligamos o mundo à África e, portanto, temos uma plataforma que nos permite aceder facilmente aos investidores que teriam interesse numa emissão africana. E, portanto, estas nossas equipas têm relações muito próximas com os investidores, com fundos, com asset managers, e que acabam por criar essa ponte de ligação para as emissões que nós fazemos em África. Muito bem, caro ouvinte, agora sintonizou, está a acompanhar o Hora da Bolsa, o programa de rádio e também no YouTube, que lhe conta o que de mais importante se faz e acontece no mercado de valores mobiliários em Angola. A nossa convidada hoje é Lúcia Branco. A Lúcia está connosco a representar o Standard Bank, um dos intermediários financeiros, Standard Bank de Angola, e a Lúcia é gestora da banca de investimento do Standard Bank de Angola. Já que nos explicou o apoio que o banco presta aos seus clientes, os serviços disponíveis e, claro, a exposição do banco a nível da África e mundial, e até deu aqui uns dados sobre algumas IPOs que o banco já fez em África, não é? Pelo menos para mostrar a experiência do banco. E, claro, obviamente, da exposição do banco aos vários mercados e de que forma isso pode beneficiar às empresas. Para aquelas empresas que estão ainda com receio se é ou não o melhor momento, o Standard também tem o serviço do assessment, né? Perceber em que fase está a empresa e, naturalmente, aconselhar se vale a pena avançar já para a Bolsa ou se não será melhor melhorar em alguns indicadores de performance extremamente importantes para que os investidores levem a empresa mais a sério e, obviamente, consigam arrecadar o maior valor possível na sua IPO. Lúcia, agora vamos olhar, já falamos da experiência do banco e todos os outros aspectos, e falou até dos IPOs, é a pior pergunta que vem a seguir, casa, né? Vocês são mesmo, digamos assim, pioneiros, porque foram também o primeiro banco a emitir obrigações, a primeira instituição, a primeira empresa no país, o que também vos dá alguma experiência no processo, conhecem o processo e podem ajudar as empresas a emitir obrigações. Gostávamos que, por favor, falasse um bocado sobre essa experiência, vantagens e desafios de emitir obrigações e qual o impacto desta ação na atividade do vosso banco. Joel, peço desculpa. A linha está a cortar, Joel. Não sei se pode repetir a questão, por favor. Sim. Lúcia, eu estava a dizer que vocês são um banco pioneiro porque, efetivamente, foram a primeira empresa, não apenas banco, em Angola, a emitir obrigações. E gostávamos de saber a vossa experiência enquanto emitente de obrigações, quais foram as vantagens e os desafios de emitir obrigações, qual o impacto desta ação na atividade do banco e, obviamente, isso vos dá uma vantagem, né? Porque para ajudar alguém a emitir, você já conhece o caminho, você já fez o caminho. Não está a falar, não são verdades de lapalice. Explique-nos, por favor, qual o impacto desta ação na atividade do banco e, enquanto emitente, quais as vantagens e desafios de emitir a obrigação. Pronto, sim, Joel, o banco foi o primeiro emitente de obrigações corporativas cotadas na Bolsa de Valores de Angola. As obrigações foram emitidas em 2018 e foi efetivamente uma emissão teste, ou seja, na altura o banco não necessitava de liquidez, nem de perto, foi mais uma emissão de teste do mercado e também para preparar a própria equipa para depois prestar esse serviço aos próprios clientes, mostrando que nós conseguimos fazer. Em termos das principais vantagens, eu penso que esta emissão, a principal foi a preparação da equipa e também a relação com os reguladores que se criou e a preparação do próprio mercado e identificação dos principais desafios. Deu uma publicidade e diferente, um posicionamento diferente ao Standard Bank e mostrou que nós realmente temos experiência neste tipo de transações e que estamos preparados para assessorar os nossos clientes. Em termos de desafios, eu diria que
a questão da liquidez no mercado na altura foi um grande desafio, a questão do período de oferta. Nós fizemos uma abordagem inicial ao mercado, eu diria que foi em julho de 2018 e o nosso período de oferta foi em novembro. E durante este período o mercado mudou completamente em termos de liquidez. Na altura, em julho, as empresas não conseguiam transferir fundos para fora, havia muita liquidez interna bloqueada, não havia disponibilidade de divisas e em novembro, penso que foi a altura que o BNA lançou um programa para a venda de divisas e as empresas acabaram por ter muito cash a ser transferido. E isso acabou por condicionar também a liquidez que estava disponível para investir nas obrigações. As nossas obrigações também foram emitidas a um custo abaixo das obrigações do Estado na altura e nós conseguimos alcançar isto porque fazemos parte de um grupo internacional cotado e acabamos por conseguir justificar que o nosso risco estava associado ao risco do grupo, e eu sou rating internacional, e pronto, a nossa taxa não era tão atrativa como a do Estado, isso também acaba por, o Estado é um grande concorrente nas emissões obrigacionistas, porque paga taxas muito elevadas, pronto, e nós também, isto aqui acaba por condicionar também a liquidez disponível para esta emissão. Mas, num todo, eu diria que a emissão foi uma experiência muito positiva para o banco, de preparação, de mostrar ao mercado que é possível e de criar caminho para as outras entidades também emitirem, outras instituições financeiras e instituições corporativas privadas, que esse é o nosso objetivo. O nosso objetivo é desenvolver o mercado, mostrar que é possível e garantir que outras instituições venham a seguir, porque só uma não é suficiente. E as nossas obrigações, neste caso, têm maturidade este ano, portanto, em dezembro deste ano, e até ao final do ano, depois acabarão de deixar de existir. E só teremos títulos de dívida pública novamente disponíveis no mercado. Muito bem, esta questão das obrigações de terminar este ano tem compromissos, né? Resgates, mas que ficam para a próxima participação. Mas vamos aproveitar para olhar para o impacto que teve. Ajudou, não era o objetivo obter liquidez, mas ajudou a obter alguma liquidez, não? Sim. E acaba por permitir também fazer um outro tipo de tomar um outro tipo de decisões financeiras, porque nós, a partir do momento em que temos um instrumento que nos permite emitir a uma certa maturidade, ou seja, nós vamos angariar liquidez há 3 anos, que foi o que aconteceu, nós depois conseguimos também tomar decisões em termos de alocação dessa liquidez para outros instrumentos. E isso acaba por garantir aqui uma garantia de custo versus investimento, e nós podemos fazer o lock-in do rendimento dessas obrigações. Portanto, isso é um instrumento bastante é importante e acho que pode trazer grandes vantagens para outras instituições, como trouxe para nós. Muito bem, Lúcia, vamos agora aproveitar, vou projetar aqui uma imagem só para colar aqui esta questão que levantou. No caso concreto, as vantagens, não é? Muitas são as empresas que ainda não dominam as vantagens de abertura de capital em bolsa, não é? São muitas. E nós aqui gostávamos efetivamente de algum modo poder apresentar estas vantagens. Agora sim, já consegue ver. Lúcia, vamos olhar para estas vantagens que estão aqui. Por exemplo, mercado de ações, há aqui algumas vantagens que as empresas desconhecem. Por exemplo, quer de ações, quer de obrigações. Vamos falar, por exemplo, no mercado de bolsa, estamos a falar de 3 anos de atividade, os requisitos, captação mínima de 500 milhões de kwanzas, expressão mínima de 5%, tem que publicar os 3 relatórios e contas, o relatório auditado, e um prospecto completo. Isto são as exigências. Entretanto, olhando para as vantagens, que é o slide seguinte, podemos ver que no mercado de ações dá acesso ao financiamento de longo prazo, sem compromisso de remuneração, benefícios fiscais da redução da taxa de IAT na distribuição dos dividendos de 10% para 5%, e a reputação corporativa também sobe, não é? Das obrigações também há estas. Poderia, por favor, clarificar estas vantagens e de que forma elas podem impactar positivamente a atividade da empresa?
Sim. Olhando então aqui para a imagem que me está a dar, tanto as ações como as obrigações são oportunidades de acesso a capital. A partir do momento, começando aqui pelas obrigações, a partir do momento em que uma entidade emite uma vez, ela acaba por criar um histórico e acaba por ser mais fácil ir depois ao mercado e mais rápido. E, portanto, acaba por ser uma alternativa ao financiamento bancário. E depois da primeira emissão, este processo tem tendência a ser muito mais rápido, porque a empresa já tem a estrutura toda montada, já está preparada e, portanto, o acesso ao mercado é mais rápido. E o conhecimento em relação com os investidores é muito importante. Portanto, permite-lhe aqui alguma flexibilidade de angariar capital já com os investidores conhecidos. Em termos de flexibilidade, nós temos a questão das obrigações. As obrigações podem ter vários perfis, podem ter pagamentos na maturidade, podem ter pagamentos de prestações constantes, podem ser indexadas, podem não ser indexadas, pode-se escolher o indexante, se é uma outra moeda, se é inflação. Portanto, existe aqui uma flexibilidade enorme em termos da escolha do perfil das obrigações. E há também aqui uma questão que é muito importante nas obrigações, que é o investidor, o emitente neste caso, poderá escolher se as obrigações têm uma taxa fixa ou uma taxa variável. Por exemplo, nos empréstimos bancários, não é usual os bancos darem taxas fixas. Neste momento não existe, eu posso dizer que o Standard Bank não concede financiamentos a taxas fixas nesse tipo de financiamentos, porque nós não conseguimos. Não existe uma curva que nós conseguimos ir buscar, por exemplo, liquidez a 3 anos para investir a 3 anos e assim nós conseguimos casar as maturidades. Isso não existe. Então, nós neste momento temos apenas taxas variáveis e com uma obrigação é possível emitir a taxa fixa, foi o que nós fizemos. O Standard Bank emitiu a taxa fixa, por exemplo. Em termos da estrutura acionista, nas obrigações não há diluição das ações dos acionistas atuais, ou seja, eles mantêm a sua participação, é simplesmente levantamento de dívida. E como mostra aqui este slide da Bodiva, aqui, para certas maturidades, o IAC acaba por ser um bocadinho inferior, e isto aqui é na lógica dos investidores que pagam IAC sobre os cupons recebidos. Em termos das ações, nós temos aqui o acesso a financiamento, a angariação de capital, tanto uma como outra opção permitem angariar capital no mercado de capitais. Temos o benefício fiscal e, nesta lógica, o benefício fiscal vai para os acionistas da entidade, em termos da distribuição de dividendos dessa própria entidade, que passam a pagar IAC de 10 para 5. Nós temos a questão da reputação, e acho que esta aqui é muito importante, e acaba por não ser só das ações e também é nas obrigações. A partir do momento em que uma empresa é cotada publicamente, esta empresa tem que publicar um certo nível de informação de forma frequente, tem que ter uma estrutura organizacional preparada para estar cotada em bolsa, tem que ter uma área de relação com investidores, tem que ter aqui certas medidas até de gestão corporativa e de governação corporativa, até em termos de separação de poderes dos diferentes comitês e pontos de decisão, e que acaba por conferir uma reputação muito grande à entidade. E passa a ser muito mais fácil de lidar com uma entidade cotada em bolsa. Essa entidade cotada em bolsa, mesmo que queira, por exemplo, depois solicitar um financiamento bancário, como já tem muita informação disponível no mercado, como já é conhecida, existe um preço, é muito mais fácil depois de trabalhar e há muito maior credibilidade para uma entidade cotada. Isto também advém do facto desta entidade também trabalhar e ser regulada pelos reguladores do mercado de capitais também. E depois, a questão da monetização do investimento é que uma entidade cotada tem várias formas, até para o seu pessoal, de incentivar. Ou seja, a partir do momento em que esta empresa entra em cotação, os seus acionistas têm maior liberdade de venda e compra de ações no mercado.
conseguem desfazer-se, ou seja, há acionistas que investem inicialmente numa empresa com uma estratégia de saída e a cotação no mercado de capitais permite que essa empresa seja a estratégia de saída, ou seja, eles depois de um período, depois da empresa estar preparada. Desculpa, Lúcia, Sim. está a chegar intercortado. Vamos só repetir as últimas duas ideias, porque está a chegar intercortado. Últimos 30 segundos. Pronto, eu estava a falar da monetização e que acaba por ser, a cotação em bolsa acaba por ser uma oportunidade da empresa, primeiro, incentivar os seus colaboradores, por exemplo, com ações, fazer pagamentos em ações, acaba por ser uma oportunidade também para os seus acionistas de venderem as suas obrigações, é muito mais líquido e também é uma opção. Há certos tipos de investidores que, quando investem inicialmente numa empresa, já têm em vista que essa empresa depois irá passar por um processo de IPO e essa será a sua estratégia de saída, por exemplo, as private equities, e que, portanto, acaba por ser também uma estratégia de saída dos investidores. E dá aqui muita flexibilidade para a monetização dos investimentos. Fora os investidores do mercado, de retalho e outros investidores que investam nessa empresa, com uma perspectiva de que as suas ações irão valorizar e também com uma perspectiva de que irão receber dividendos, se a empresa distribuir dividendos. Muito bem. Lúcia, já a chegarmos mesmo ao fim da nossa entrevista, vamos perguntar-lhe qual é o peso, afinal, do mercado de bolsa no volume de negócios do banco e nos lucros, né, do banco. E tem uma perspectiva de evolução deste indicador nos últimos 5 anos? Sim, sim, eu vou lhe dar uma resposta de uma forma geral, que é o peso das operações com instrumentos financeiros foi em média de 57% do produto bancário durante o período de 2015 a 2020, ou seja, o peso das receitas com todo tipo de transações com instrumentos financeiros foi de 57% sobre o produto bancário neste período indicado. Muito bem, Lúcia, muito obrigado por esta explicação. Resta-nos apenas perguntar quais são as recomendações para as empresas que queiram financiar por via da Bolsa, não é? E, naturalmente, ainda não sabemos, né, qual é o capital que vão conseguir mobilizar nesta primeira fase. É uma pergunta que vale $1 milhão, mas que recomendações para as empresas que queiram financiar por via da Bolsa? Pronto, em termos das principais recomendações, eu diria que é muito importante que a empresa tenha uma posição financeira sólida, idealmente durante um histórico dos últimos 3 anos e contas auditadas. Tem que ter um certo nível de organização corporativa e de reporte financeiro para garantir que consegue cumprir com as obrigações de prestação de informação ao mercado. Tem que ter um plano de negócios robusto, com uma estratégia bem definida, uma equipa de gestão experiente, e poderá ser necessário ter já montado uma área de Investors Relations, ou montar à medida que for decidindo aceder ao mercado. Não é? Conforme referiu, em termos de capital a mobilizar, isto é uma questão que é difícil de responder. Eu diria que tudo depende da necessidade da empresa, se for isso, e que tipo de emissão irá efetuar. Se, por exemplo, for uma emissão de obrigações, a empresa poderá ter um target de levantamento de capital para financiar um projeto, por exemplo, ou uma gestão corrente, dependendo do valor que tem estimado. No caso da emissão de ações, é importante perceber qual é a dimensão e a percentagem que será colocada em bolsa, mas não é possível responder quanto de capital é que a empresa irá mobilizar. Daí que nós aconselhamos sempre a haver uma abordagem inicial aos investidores para se perceber qual é o apetite do mercado para o referido investimento e para a referida empresa, como é que os investidores veem essa empresa, e também perceber, agora que o nosso mercado já está aberto a investimento internacional, totalmente aberto para instrumentos privados, de empresas privadas. Portanto, é importante também perceber se existiria apetite internacional para uma certa emissão, para se perceber qual é a liquidez que o mercado tem disponível para investir. Mas esses aspectos variam muito e diria são muito incertos e dependem muito dos timings também, das emissões, variam muito rapidamente. Portanto, é dos pontos mais importantes a ser considerados.
Lúcia, muito obrigado por estar connosco hoje, pela sua disponibilidade. Esperamos contar consigo em próximas ocasiões. Apenas dizer que a Lúcia Branco foi a nossa convidada hoje. Ela é gestora de banca de investimento do Standard Bank de Angola e veio explicar-nos como as empresas podem investir ou financiar a atividade da sua empresa na Bodiva com auxílio de um intermediário financeiro. Lúcia, muito obrigado. Esperamos contar consigo em próximas ocasiões. Muito obrigada pelo convite. Ok? Boa continuação e até breve. Caros ouvintes e subscritores do canal de YouTube, João Costa e António Santos despedem-se com a promessa de regressarem na próxima semana. Até lá, um forte abraço. Hora da Bolsa. Hora da Bolsa, o jornal dos mercados financeiros em Angola. Semanalmente na LAC, às segundas e quintas-feiras, das 9h30 às 10 horas. Apoio Bodiva, Bolsa de Dívida e Valores de Angola. Hora da Bolsa. Hora da Bolsa. O espaço onde o seu dinheiro rende mais. Rende mais.